fiel. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 37, diz assim: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: mestre, suplico-te que olhe para o meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina de repente. O menino grita e o espírito sacode-o com violência, fazendo-o exclamar. Dificilmente o abandona antes de machucá-lo muito. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Ao se aproximar do menino, o demônio lançou-o por terra, sacudindo-o violentamente. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: feche os olhos. Pai, eu quero te agradecer, exaltar e glorificar o teu santo, precioso e poderoso nome nessa noite. Te louvamos, Pai, porque sabemos que tudo, Pai, o Senhor se faz presente. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelo alimento, pela vestimenta, Pai, pela comida, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos proporcionado, Senhor. Te louvamos, Senhor, por estarmos como igreja, como família de Cristo, reunidos nessa noite para exaltar e glorificar o teu nome, te louvar e te adorar, Senhor. Mas precisamos a ti, Pai, que nessa noite o Senhor venha como resposta, como bálsamo, como refrigério para as vidas que aqui necessitam. Que a tua palavra venha ser como flecha lançada em cada um dos corações dessa noite. Perdoe os meus erros, falhas, pecados, iniquidade e transgressões. Entrego a minha vida a ti, Senhor. Usa os meus lábios, a minha mente e o meu coração, que não seja mais eu, mas seja o teu Espírito Santo a falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Querida igreja, eu quero aqui nessa noite trazer uma palavra de direção e entender que aqui Jesus ele não estava somente andando para cumprir o propósito chamado dele, mas verdadeiramente para cumprir o propósito de Deus sobre a face da terra. Entendendo que tudo aquilo que Deus proporcionou e deu de autoridade para ele exercer, ele foi fazendo com excelência. Porém, ele levantou-se alguns discípulos, ao qual a palavra de Deus vai dizer que ele deu autoridade. Se você ver no livro de Mateus, capítulo 10, se você for ver no livro de Marcos, capítulo 16, nós vamos ver que em Lucas também, capítulo 10, versículo 16, aonde o Senhor ele deu autoridade para alguns dos seus discípulos. E essa autoridade ela foi lhes dada e foi devida para que todos aqueles que estivessem enfermos ou estivessem endemoniados, no nome de Jesus, viessem ser curados ou viessem ser libertos. Mas aqui havia, no meio deles, no meio da multidão, um que estava endemoniado. Tinha um espírito que o possuía. Se você parar para analisar em Lucas capítulo 13, vai dizer que havia uma mulher enferma, ou encurvada, em outras traduções, há 18 anos dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, dentro de uma congregação. Ou seja, essa mulher ela estava enferma dentro da igreja. Essa mulher ela precisava ter uma libertação. A palavra de Deus diz que em Lucas capítulo 13, que quando Jesus a expulsou, automaticamente essa mulher ficou sã. E aqui, esse menino, este filho deste homem, ele estava na multidão, a multidão
demônios. Só que Jesus vai diante deles, e quando ele tem um encontro com este pai, o pai o questiona e fala: o meu filho é possuído por um espírito imundo. Em outras partes, ou em Marcos, ou em Mateus, vai dizer que esse menino ele era lançado ao fogo. Ou seja, quando esse espírito imundo possuía, ou quando esse espírito imundo dominava, além de trazer vergonha, eu creio, para este menino, ainda o machucava, espumava a boca, era lançado ao fogo. Então trazia consequências físicas. E esse espírito imundo o dominava. E nos dias de hoje, nós estamos diante da igreja, diante da congregação, em comunhão, e tem um espírito imundo que está tentando dominar o quê? O nosso corpo? Não, mas a nossa mente. Fazendo nós desacreditarmos, entender que não é mais possível prosseguir, avançar, que é melhor ter uma vida lá fora do que ter uma vida aqui dentro. Que tudo que o mundo proporciona é melhor do que aqui. Que a nossa liberdade, que Cristo nos libertou para fazermos o que quisermos. Que todo o propósito oferecido lá fora é muito mais fácil e menos trabalhoso do que o propósito estabelecido por Deus sobre a face da terra, diante de uma congregação. E hoje eu quero trazer um despertamento através da palavra, para que eu e você possamos despertar. Para que eu e você possamos entender que é o propósito de Deus estabelecido sobre as nossas vidas. E o propósito não é fazer eu e você sermos bem prósperos, bem sucedidos, só exercer cura, exercer transformação, mas também é para exercer a autoridade que é lhes dada e devida através do nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Se você parar para analisar, por isso que eu gosto do Espírito Santo, ele é totalmente lindo. Ele já me deu outra direção aqui, ó. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos 16. Glória a Deus. Olha bem. Aleluia. Olha o que ele diz. Eu acabei de dizer que muito mais de sermos bem-sucedidos, ou sermos curados, ser transformados, mas também é para sermos instrumento, ou através do nome de Jesus, fazer aquilo que Ele nos destinou. Olha bem, Ele diz, versículo 15: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho, e a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, olha aí, igreja, presta bem atenção. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Pronto. Ou seja, esses sinais ele não está somente comigo, que sou pastor ministrando a palavra. Esses sinais estão com aqueles que crerem e forem batizados no nome de Jesus. Ou seja, a autoridade que está sobre mim, ela está sobre você. Aleluia. Se você e eu tomarmos posse dessa autoridade, presta bem atenção, igreja, presta bem atenção no que eu vou falar. Às vezes você está sofrendo batalha e você está sendo derrotado porque você não está exercendo a autoridade que Deus te deu. Você não está se posicionando da maneira que Deus determinou. E o despertamento é justamente isso. Era um povo que já andava com Jesus, eram os discípulos que aprendiam com Jesus, eram os discípulos que viam milagres, eram os discípulos que viam tudo aquilo que Jesus já tinha dado, e Jesus já tinha dado autoridade para eles. Em Mateus capítulo 10 diz que quando ele chamou os 12, foi lhes dar autoridade. Ou seja, os sinais já estavam sobre eles. Glória a Deus. Mas o que me chama muito a atenção nesse capítulo, nesse versículo, volta lá comigo em Lucas capítulo 9. Olha bem,
imundo. Curou o menino e entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos diante da grandeza, estando todos maravilhados. Ou seja, presta bem atenção, todos os feitos que Jesus fez, todo mundo ficou atônitos. Meu Deus, quem é esse? Que até os demônios se submetem. Quem é esse que opera milagres? Quem é esse que faz maravilhas? Quem é esse que muda a história? Quem é esse que quando está diante da mulher encurvada fica sã, curada, não anda mais prostrada? É o Espírito Santo que traz nessa noite para falar: tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão andando prostrada. O Senhor não te chamou para andar prostrada. É noite de você se levantar, é noite de você se levantar, tomar uma postura de cristão, igreja. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E esses discípulos estavam da mesma maneira, não estavam prostrados. Quer ver? Vou provar para vocês a palavra. Volta lá em Marcos capítulo 9. Marcos 9. Olha para mim, comigo aí, versículo 19. Olha o que Jesus está dizendo. Marcos 9, 19. Olha bem o que Jesus está dizendo. Jesus respondeu: ó geração, ó geração incrédula. Olha o que ainda mais fala. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ou seja, quando o Espírito identificou que Jesus estava ali, posso dizer algo para mim, para você nessa noite? Quando você chegar em lugares, pessoas estiverem demoniadas, quando o Espírito imundo identificar, ele vai ser prostrado. Porque ele sabe que tem um homem e uma mulher de Deus. Aonde chegou para trazer libertação, aonde chegou para trazer cura, aonde chegou para ter transformação. E nem uma potestade, nem o principado ficará de pé sobre a luz do Senhor. Glória a Deus. Só que a minha pergunta nessa noite é: nós estamos entendendo a autoridade ou estamos como esses discípulos incrédulos? Irmãos, eu era mais ou menos umas meio-dia. Desde ontem o Senhor falou comigo, Juízes capítulo 6. Eu falei: Deus, que palavra que é essa? Eu não lembro de cabeça. Aí eu falei com a minha esposa, nós estávamos indo para minha sogra almoçar, né? Claro, plástico lá, uma hora de cada sogra. Eu falei para ela: lê para mim Juízes capítulo 6, que eu não lembro. Ela começou a falar. Eu falei: tudo bem, Deus, essa palavra o Senhor quer, isso. Essa palavra eu vou ministrar. Só que quando eu fui buscar o Miguel, o Espírito Santo começou a trazer essa palavra no meu coração. Glória a Deus. O Espírito Santo começou a falar comigo, igreja. Aleluia. O Espírito Santo começou a relatar coisas. Amém. Sobre a minha e sobre a sua vida. Ou como nós não acreditamos mais no Senhor, nós não estamos tendo mais a certeza do poderio de Deus sobre as nossas vidas. Graças a Deus. Irmãos, esses dias uma irmã chegou em mim, no final do culto, falou: pastor, Deus vai recolher fulano. Eu falei: irmã, vamos orar. Vamos orar, porque Deus ele pode fazer todas as coisas. Ele foi fazer uma cirurgia, os médicos deu 72 horas de vida. Já vai fazer quase 7 dias que ele já operou, irmão, você está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, é a fé. Amém. Aleluia. Sabe, uma vez eu estava numa igreja, vi um pregador americano, e ele disse que ele ouviu um testemunho de uma mulher que morava no Rio de Janeiro. E todas as vezes que essa mulher ela abria a janela do apartamento dela, ela estava de frente com o
dia ela abre a janela. Estava tendo uma obra no condomínio, aquela montanha foi removida. Quero dizer algo para mim e para você. Qual é a montanha que tem feito eu e você se tornar incrédulo? Qual é a montanha que tem feito eu e você não acreditarmos na promessa do Senhor? De não exercer a autoridade do Senhor? É as tuas finanças? É o teu casamento? É a tua família? É o filho? Ou é o esposo que está afastado dos caminhos do Senhor? É um parente? É uma enfermidade? Quero te dizer algo de Deus essa noite. Se você tiver fé, todo o cenário vai ser transformado. Glória a Deus. E Jesus ainda continua dizendo: então eles trouxeram, quando o Espírito de Jesus imediatamente causou convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Presta bem atenção. Quando esse Espírito viu Jesus, automaticamente ele fez o menino convulsionar e espumar pela boca. Quando os demônios controlam os meus sentimentos, os seus sentimentos, as minhas emoções, as suas emoções, o que ele vai tentar fazer? O que ele vai tentar trazer para mim e para você? Vergonha. Foi o que ele fez com a vida desse menino, fez ele convulsionar e espumar pela boca. Mas eu quero te dizer algo de Deus para você nessa noite. Toda a vergonha que Satanás tentar fazer diante de você, o Senhor ele vai vir como um exército. Em nome de Jesus. Aquilo que vai ser motivo de vergonha vai ser uma dupla conta sobre a minha e sobre a sua vida. Porque esse cenário vai ser mudado, esse cenário vai ser transformado. Não porque nós queremos, mas porque o nome de Jesus tem todo o poder sobre a minha e sobre a sua vida. Você e eu precisamos ter fé. Você e eu precisamos acreditar, irmãos. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Eu não sei quanto tempo. Esse Satanás tem nos aprisionado, tem nos tornado cativos. Mas eu quero dizer, através da palavra do Senhor nessa noite, eu quero que você levante a sua mão direita. Eu quero profetizar sobre a sua vida através da palavra de Deus. Glória a Deus. Não existe principado, não existe potestade, não existe adversidades, não existe barreiras, não existe impedimentos, não existe montanhas, não existe cadeias, não existe grilhões, nada tem poder através do nome de Jesus. E eu declaro que tudo aquilo que era desde a infância, ou desde a adolescência, ou desde o momento que você casou, ou desde o momento que você constituiu a sua empresa, eu declaro que esse principado, essa potestade, esse espírito demoníaco, através da palavra de Jesus, vai trazer libertação sobre a mim e sobre a sua vida nessa noite. O Senhor precisamos tomar conta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que só basta algo nessa noite. Você crê? Amém. Você crê que o Senhor ele pode transformar todo o cenário da minha e da sua vida? Vocês creem, igreja? Amém. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Aleluia. Ajude a vencer a minha incredulidade. E aqui está o perigo de tudo. Ajude a vencer a minha incredulidade. Ou seja, esse pai ele já tinha fé o suficiente. Mas neste momento de tanto tempo ver o filho naquela situação, ele se tornou incrédulo. Às vezes as situações estão demorando sobre a mim e sobre a sua vida. E nós achamos que não tem mais mudança. Cuidado para não se tornar incrédulo. E se necessário for, seja humilde. Senhor, eu necessito que o Senhor aumente a minha fé.
Os discípulos pediram para Jesus para aumentar a fé. Se é a sua fé que você precisa que o Senhor aumente nessa noite, é somente você acreditar. Tudo é possível aquele que crê. Olha o que ele diz, pensa comigo. Olha a sinceridade desse pai. Nas minhas palavras, Jesus, eu acredito, mas faz tanto tempo que meu filho está assim, nem os seus discípulos deram conta. Se você não fizer nada, meu filho vai morrer assim. Quero dizer algo para algumas pessoas aqui nessa noite. Se você acha que os seus filhos estão perdidos, a palavra de Deus em Isaías 65 diz que vocês não geraram filhos para a calamidade. Verdade, Deus. Que vocês não geraram filhos para a perdição. Que vocês não geraram filhos para a perversidade. Tudo é possível aquele que crê. Os seus filhos são herança do Senhor, agora eles estão nas suas mãos e Ele vai trazer de volta para a presença dEle, em nome de Jesus. Você precisa acreditar nessa noite. Amém. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que os deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou pela mão e o levantou, e ele ficou. Glória a Deus. Lembra que eu falei para vocês, irmãos, que o pai já estava incrédulo por aquilo, ele já não acreditava mais. E tem situações que têm demorado sobre as nossas vidas, e nós não acreditamos mais que haverá mudança. Mas pela palavra do Senhor, se você tomar posse nessa noite, o cenário vai se mudar, o cenário vai ser transformado. O que basta é eu e você acreditar. Precisamos acreditar. Depois de Jesus ter entrado em casa, olha bem, ouve. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsar? Os discípulos não entenderam. E olha bem o que Jesus está dizendo. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero trazer uma direção de Deus para vocês nessa noite. Glória a Deus. Para vocês entenderem um pouquinho mais daquilo que eu quero trazer para mim e para a tua vida, volta lá agora em Mateus capítulo 17. Olha bem o que Jesus diz. Isso só sai com jejum e Oração. Mas em Mateus 17 está dizendo assim, versículo 20: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiveres fé, não do tamanho, mas como um grão de mostarda, podendo dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Algumas pessoas dizem que se você tiver fé do tamanho, é errado. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Porque o tamanho, presta atenção comigo, gente. Por isso que nós temos que ler a palavra, estudar a palavra, pedir a revelação do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: porque a fé de vocês é pequena. O próprio Jesus está dizendo: se ela é pequena, por que ele vai falar se você tiver a fé do tamanho do grão? O grão é pequeno, então a fé deles realmente vai ser pequena. Teriam contradições, mas não é do tamanho, é como pela pequenez ela se torna uma grande hortaliça. O grão de mostarda ele é pequeno, mas quando ele é plantado, ele é lançado, ele se multiplica e dá uma grande colheita, ou seja, muitas mostardas. Glória a Deus. Porque se torna uma grande hortaliça. Então não é do
tamanho, é como. Então o que Jesus está dizendo assim, por que essa casta de demônios? Não, porque essa casta de incredulidade. Ou seja, se nós orarmos, se nós jejuarmos, nós teremos a nossa fé ativada. Aleluia. Se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós lermos a palavra de Deus, a nossa fé vai ser ativada. Então a incredulidade não baterá mais na minha e nem na sua porta. Aleluia. Então todo o cenário vai ser mudado, todo o cenário vai ser transformado. Mas tem pessoas que estão dizendo assim, eu vou orar, eu vou jejuar, que o demônio vai sair. Mas você não tem fé. Se você orar e jejuar, sua fé vai ser aumentada. Aleluia. Glória a Deus. Porque o que faz os demônios saírem, o que muda a situação, não é a sua oração, não é o seu jejum, mas é o nome de Jesus. Glória a Deus. É o nome de Jesus que muda toda a história. Não haverá nenhum outro nome entre os céus e a terra. Senhor, nada muda, nada transforma, mas eu creio, Senhor, se eu começar a orar nessa noite, e o Senhor aumentar a minha fé, assim como um grão de mostarda, Senhor, creio que todo o cenário vai ser mudado, vai ser transformado. Igreja, presta atenção. A Bíblia diz que Ele cuida dos lírios dos campos. Glória a Deus. Que Ele cuida dos pássaros. Glória a Deus. E aí Ele pergunta, é mais importante isso do que o homem ou a mulher? Não. Se Ele cuida da beleza dos lírios, Glória. nós que somos imagem e semelhança do Senhor, Ele vai deixar a gente passar por isso. O deserto não é lugar de moradia. O deserto é lugar de passagem. O que nós precisamos é exercer a nossa fé nessa noite e falar, Senhor, chega, tira eu desse deserto, porque eu aprendi, Senhor, que o Senhor queria aumentar a minha fé. Eu aprendi, Senhor, que o Senhor queria testar algo em mim. Eu aprendi, Senhor, que sem ti eu nada sou. Eu aprendi, Senhor, que sem ti eu nada posso. Eu aprendi, Senhor, que se eu não pedir minha decisão para ti, Senhor, eu não irei a lugar nenhum. Glória a Deus. O que está precisando nessa noite, irmãos, é termos uma fé motivada, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que Ele significa e representa sobre as nossas vidas. Jesus te trouxe a libertação, não para você viver na escravidão do jugo ou do pecado, mas para você ver a liberdade que Ele nos deu através da cruz do Calvário. Aleluia. Sabe? Segunda-feira passada, terça-feira passada, à noite eu chorei muito, irmãos. Na quarta-feira eu levantei muito triste. Eu falei, Senhor, eu não queria isso. Mas na quinta-feira Ele começou a trazer refrigério, Ele começou a trazer bálsamo. Porque eu fui até Ele e falei, Senhor, somente o Senhor tem poder de mudar toda essa situação. Ou seja, tem dias, irmãos, que se eu não orar, se eu não clamar, a minha fé, ó, vai lá embaixo. Quando nós abrimos a igreja, na segunda para você orar, para você clamar, é porque nós cremos no milagre. Quando nós abrimos a igreja na terça-feira para termos uma palavra de estudo, de aprendizado, porque cremos que aquela palavra, ela vai nos fortalecer, ela vai nos direcionar para os momentos de crise, momentos difíceis. Quando nós abrimos a igreja na quinta-feira, é porque nós cremos que os sinais, através do nome de Jesus, nos acompanharão. Quando nós abrimos a igreja no domingo, é porque cremos que milagres podem acontecer. Nós não abrimos igreja para adquirir recursos, nós não abrimos igreja para mostrar que tem bastante gente, nós não abrimos igreja para mostrar que tem um grupo de louvor bonito. Não, nós abrimos igreja porque cremos que Cristo é, e aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e
a mesma glória que você experimentou. Aleluia. Ou seja, além de você receber, Ele vai te dar autoridade para você exercer lá fora o que é preciso, o que é necessário. Glória a Deus. Não existem situações ao qual o Senhor nos transforma. Lembra o que eu falei? Os médicos abriram este homem e declararam 72 horas de vida. Abriram e fecharam. Hoje já faz 7 dias. Aleluia. Oh, glória. Ou seja, até a medicina, irmãos, que dá decretos, que bate martelos, o Senhor ainda muda história, muda o cenário. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós tivermos uma fé ativada, irmãos, nada vai prevalecer diante de nós. Só precisamos acreditar, precisamos ter a certeza e a convicção que aquilo que o Senhor chamou, aquilo que Ele determinou, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Presta bem atenção comigo. Quando Deus deu uma ordem a Moisés: leve o povo para a terra de Canaã. Em todo o cenário que o povo estava desfavorável, o Senhor Ele não mudou a situação daquele povo. Amém. Abriu o mar vermelho, chegou nas águas de Mara, transformou as águas para se tornar saudáveis para beber, porque não tinha condições. Depois das águas de Mara, ali um pouco à frente, eles pediram, já estavam cheios do maná, pediram carne, o Senhor enviou codornizes. Depois faltou água, o Senhor proveu água. Em todos os momentos o Senhor deu vitória para eles. E na hora que eles chegaram para espionar a terra, eles viram aqueles gigantes. Eles não acreditaram. Depois de tantos milagres que eles viram, eles não acreditaram. O problema é que eles só queriam que Jesus, que Deus, derrotasse os gigantes para eles entrarem na terra prometida. Irmãos, todos os gigantes seriam batidos, porque a vitória era garantida através do nome de Deus. Mas eles ainda queriam continuar vendo milagres. Quantos milagres nós já vimos? Os discípulos aqui não eram diferentes. Quantos milagres eles já tinham visto? Quantos milagres eles já tinham vivido? Eles já tinham uma voz de comando. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome os enfermos ficarão curados. Eles já tinham visto milagres, mas não acreditaram mais. O problema é que nós só estamos querendo ver milagres e não estamos mais acreditando no nome de Jesus. Você precisa ativar a sua fé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Não existe cenário que se torne desfavorável aos olhos e ao nome de Deus. Amém. Tudo que está desfavorável na minha e na sua vida, se você crer nessa noite, o Senhor Ele é capaz de mudar o cenário. Se você crer nessa noite, Ele é capaz de trazer a cura. Se você crer nessa noite, Ele é capaz de trazer a libertação. Se você crer nessa noite, Ele é capaz de trazer a transformação. Só depende de mim, só depende de você. Só que amanhã você não pode falar: pastor, eu não aguento mais. Deus. Vocês acham que eu não falo? Tem vezes que eu e a Silvia estamos conversando, eu falo assim: amor, essa situação já está nos matando. Nós choramos, nós nos abraçamos, mas nós acreditamos que Deus é capaz de mudar todas as coisas. Glória a Deus. Jesus. Irmãos, quando eu voltei para Cristo em 2013 a 2014, muitos anos na presença do Senhor, eu fui batizado no Espírito Santo com 12 anos de idade. Aleluia. No batismo com fogo. Com 12 anos de idade eu orava em línguas. Vivi mais de 15 anos afastado da presença do Senhor. Sabe, quando eu decidi voltar, não foi fácil, igreja.
Mas eu entendi que a cada dia o Senhor, Ele me dando suporte, Ele me dando escape, Ele me ajudando, Ele me fortalecendo. E até nos dias de hoje Ele vem me fortalecendo, irmãos. Glória a Deus. Nós precisamos ter a certeza e a convicção daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. O que basta é você acreditar. Ah, pastor, mas você acha que os demônios vão se submeter? Olha quem eu sou. Eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei fazer. Ei, você não sabe mais nada mesmo não. Mas o nome de Jesus tem todo o poder. Não é para aquilo que você faz, é para aquilo que Ele representa sobre a sua vida. Quando eu vou fazer visita, irmãos, sabe, eu chego assim. Até mesmo ontem uma irmã do Pará me ligou e falou: pastor, vamos orar. Eu falei: Deus, eu vou orar. Eu falei: o que é essa mulher? Esses dias eu estava em contato com uma irmã, nós fomos fazer uma obra uma vez. Nós fomos orar no rancho de uma pessoa. Ali vivia quebrando as coisas dela, quebrando. Ela arrumava uma coisa, quebrava outra, arrumava uma coisa, quebrava outra. Nós fomos fazendo um trabalho lá, e chegou lá, naquele momento daquele trabalho, eu conheci uma irmã que era do Belém. E aquela irmã, o jeito dela, a simplicidade dela, aquela irmã me impactou, irmãos. Eu falei: meu Deus, essa mulher é labareda de fogo. E desde aquele dia, aquela irmã está na minha cabeça, faz mais de um ano que essa irmã não sai da minha cabeça. E há uns 20 dias atrás, ela querendo me ligar e eu querendo ligar para ela. E quando eu falei: irmã Neuza, a senhora lembra de mim? Eu fulano assim, assado. Ela falou: lembro. Pastor, desde aquele dia eu não esqueci do teu rosto. E todos os dias eu tenho falado para Deus me dar a oportunidade de encontrar o Senhor novamente. E ela falou: pastor, eu vou fazer uma visita sábado e eu necessito que o Senhor me acompanhe. Irmã Deus, eis-me aqui. E a situação realmente era uma situação desfavorável. E quando nós entramos lá, e quando nós começamos a trabalhar, orar para aquela família, o cenário começou a ser mudado. Uma mulher de experiências com Deus, de sinais, de maravilhas com Deus. Pensa quem era eu diante daquela mulher. Mas quando ela me chamou, eu falei: Senhor, eu sei que eu nada tenho, eu sei que eu nada posso, mas no teu nome nós podemos todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Diante daquele cenário, irmãos, sabe, eu me senti Davi e Golias. Mas no caso, ali, ela, na presença do Senhor, ó, grande, e eu, ó. Mas quando nós vamos fazer algo, foi para glorificar o nome de Deus. E detalhe, nós não vamos orar para ninguém da congregação dela, e nem para a nossa congregação, de outra congregação. Mas o Senhor tem operado um milagre. Porque quando nós se juntamos, não é a placa que nos destina quem somos, mas é o reino a quem nós servimos. Glória a Deus. Qual reino nós temos servido? Do pastor bem? Do pastor fulano? Da pastora Rose? Da missionária Valéria? Ou nós estamos servindo ao reino de Deus? Não existe divisões, irmãos. Sabe? Tudo que nós precisamos entender e defender é uma única bandeira: ao nome de Deus sobre a face da terra. Jesus, ele só veio defender o nome de Deus.
Ele não veio para ser exaltado. Ele não veio para ser conhecido. Mas ele veio para fazer o nome do Pai ser glorificado. Eu já vou para quase 6 anos de amizade com a Marilda. De 6 anos que eu conheço a Marilda, aquela parte toda do monte ali nunca teve uma placa de igreja. E todos os dias ele luta para que aquilo seja somente estabelecido o reino de Deus sobre aquele local. Glória a Deus. E pensa na alegria que ele tem, irmãos, de ver aquele local lotado, cheio de gente orando, clamando. Sabe, é uma igreja, a igreja A, a igreja B, a igreja C, é cadeira limpa, é um monte limpo, é água gelada. A água ele leva da casa dele, os copos é ele que compra, as cadeiras é ele que compra. E lá não tem nenhuma placa de igreja, mas lá tem o reino de Deus sobre aquele local. E quando você clama, quando você ora, quando você apresenta suas petições ao Senhor, ele entra com refrigério, ele entra com bálsamo. Foi assim que eu fui acolhido desde o primeiro dia que eu pisei lá. Dia 5 de janeiro, dia 8 de janeiro de 2019. E de lá para cá, irmãos, eu tenho visto Deus fazer muitos milagres sobre aquele local. E lá só existe uma placa, reino de Deus. Glória a Deus. É isso que eu quero trazer para mim e para você nessa noite. Nós servimos o reino de Deus e a nossa fé precisa ser aumentada, porque o Senhor ele vai fazer milagres sobre a sua vida e depois milagres através da sua vida. Amém. Quem crê nessa noite? Amém. Eu quero orar por vocês. Feche seus olhos sobre as nossas cabeças. Oh, aleluia. Glória a Deus. Até os louvores, o Espírito Santo que vai trazendo, irmãos. Glória a Deus. Oh, Aleluia. aleluia. Glória, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Siga sendo me levando. Deus. Conheces meus pensamentos. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor sonda e conhece os corações dos teus filhos e filhas nessa noite. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor conhece a necessidade e a profundidade das situações adversas na vida de cada um deles nessa noite. Mas eu peço a Ti, Pai, que pela Tua infinita bondade, graça
graça e misericórdia, Senhor. O Senhor vem como refúgio, como refrigério, como bálsamo sobre a vida deles. Pai, se eles estão nos problemas, nas adversidades, nas dificuldades há muito tempo, há muitos anos, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que nessa noite o Senhor, Pai, venha mudar a vida e a história de cada um dos Teus filhos e filhas nessa noite. Senhor, aumenta a fé, tira a incredulidade, tira o medo, tira, Pai, a adversidade, tira a perseguição, tira o espírito de depressão sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Entra no mais profundo, entra, Pai, onde eu não posso, Senhor, mas eu creio, Pai, que o Senhor vai manifestar a Tua glória e o Teu poder sobre a vida de cada um deles, aqueles que creem nessa noite. A Tua palavra foi ministrada, Senhor, e a Tua palavra me afirma que tudo é possível aquele que crê, e eu creio, Pai, que os Teus filhos e filhas creem nessa noite. Então, pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua misericórdia, Senhor, muda o cenário, transforma, Pai, tudo que precisa ser transformado. Senhor, aquilo que fazia aquele menino ficar, Senhor, envergonhado, Senhor, trazendo, Pai, deboche, Senhor, palavras ao contrário e adversas, Senhor, fazendo até o pai se enfraquecer. Senhor, tem filhos e filhas que têm se sentido fracos nessa noite. Mas eu peço a Ti, Pai, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor venha fortalecer a vida de cada um deles. Renova, liberta, transforma, Senhor. Tudo aquilo que nós não podemos ver, Pai, pelos nossos olhos, mas pela Tua palavra e pela esperança da Tua palavra, Senhor. Eu creio, Pai, que as adversidades cairão por terra nessa noite, porque a Tua palavra me diz que até pelo cheio das águas, Senhor, as árvores que foram cortadas irão brotar e darão novos frutos. E eu creio que será assim na vida de cada um deles, para o Teu nome ser glorificado. Se você crê e acredita nessa oração, diga amém e aplauda o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou dar uns recadinhos bem rápido. Princípio, domingo, consagração, né, galera? Amém? 7h30? 7h30 da manhã, consagração. Depois nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Esse é o último mês que nós iremos ministrar a ceia no segundo domingo. A partir do mês que vem será o primeiro domingo. Amém? Glória a Deus. Sábado nós temos o nosso bate-papo com os adolescentes. Então os líderes dos adolescentes estão convocados. Não deixa de trazer os jovens e os adolescentes aí de 10 até 20 anos conosco aqui sábado, 5 horas da tarde. 5 horas? 5 horas da tarde, amém? Natália, ensaio, balé, o dia? Sábado do mês. Último sábado do mês, ensaio do balé, amém? Então nós vamos nos passando, nos programando para mais aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Toque de pé. Nessa noite vamos louvar ao Senhor, receber a bênção apostólica para ir embora em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia. Amém. Você precisa ativar sua fé nessa noite. Nada vai resistir aos planos e projetos de Deus. Aleluia. Escute. Nas tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Você que é vitorioso e vitoriosa, declare mais alto. Vitorioso és na tempestade, teu nome inarrível é, os reinos reigam, teu trono acima está, teu nome imutável
Senhor, leva os teus filhos em paz, em segurança. Senhor, eu creio, Pai, que eles terão uma noite de descanso abençoada, Senhor. Pai, quando os teus anjos, Senhor, em volta, Pai, sobre a casa, sobre a